Que sejamos sempre eternos aprendizes. Com certeza. E aí essa foi a nossa palmas aí para Jeremias Breno, com a música Eterno Aprendiz. E aí, imensamente agradecido, né, pela sua participação. Eu que agradeço. Jeremias. E essa música, ela tem, eu acho que, muito a ver com um pouco das discussões que nós vamos estabelecer aqui hoje, né? A ideia da educação científica tem muito a ver com isso, com o eterno aprender, porque fazer ciência não é uma coisa que você aprende um momento e ali se consolida. Pelo contrário, a cada atividade nova, a cada etapa, a gente vai aprendendo mais coisas. Então, essa ideia do Gonzaguinha que você trouxe para a gente aqui é de fundamental importância nos percebermos, nos colocarmos assim como eternos aprendizes em todas as situações. Então, parabéns e muito obrigado pela sua participação aqui neste momento, muito significativo, viu? Eu que agradeço. Tá certo, então. Então, agora nós vamos continuar com o início da atividade principal, que é a palestra Aplicação da Educação Científica na Transformação Social. Como eu já sinalizei, essa temática ela é assim, de uma importância fundamental, por dois motivos. O primeiro, em razão do contexto todo que nós estamos vivenciando, em todos os aspectos, político, social, educacional, enfim. E outro, porque nos últimos anos, principalmente, nós estamos vendo um deslocamento da ciência, da educação científica, da universidade, né, dos centros acadêmicos, para a educação básica, para outros espaços da sociedade. Isso é muito importante. E por isso a gente precisa dialogar com a comunidade, conversar mais sobre o que isso representa, o que isso significa. Então, acho que é um tema bem acertado dos organizadores e não teria, talvez, aqui no colegiado, uma pessoa para melhor falar sobre esse tema do que a professora Juliana.
A professora Juliana dos Santos Amorim possui graduação em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado, com ênfase em biotecnologia pela Universidade Paranaense. Durante o período de graduação, ela foi bolsista de iniciação científica, o PIBIC, o CNPq e o PIC Unipar, um programa específico lá do estado do Paraná. A professora também é mestre em genética e biologia molecular pela Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, doutora em biologia celular pela Universidade Federal de Minas Gerais, concluiu em 2019, pela linha de pesquisa em divulgação científica. É docente do Departamento de Ciências Humanas, Campo 6 da Universidade do Estado da Bahia, desde 2010, atuando no curso de Ciências Biológicas. Então, como eu disse, a professora fará uma explanação inicial sobre o tema e depois nós teremos a oportunidade de dialogar, de trocar algumas ideias a partir do nosso chat, das perguntas e das observações que vocês forem nos enviando, ok? Então, agora eu passo a palavra para a minha querida amiga e colega professora Juliane para a sua explanação inicial. Então, boa noite mais uma vez. Muito obrigada, viu, Ginaldo? Realmente, para mim, a recíproca também é verdadeira. Para mim, eu tenho um carinho muito grande também, né, por você que estava ali comigo nesse processo que eu comecei também de gestão, porque a gente não é só professor dentro da universidade, também trabalha com gestão, né? E isso eu acho que é muito importante. E na época que eu estava como coordenadora, você estava também como diretor, então foi uma parceria muito boa, né? Realmente sinto muito falta daquele momento, viu? Acho que em breve, quem sabe, você esteja lá de novo na coordenação, né? Terminando o doutorado e volta para a gente também, viu? Foi uma gestão maravilhosa. E para mim poder falar um pouquinho aqui para os meninos agora, primeiro eu queria agradecer também o grupo de pesquisa, né, de Tchelle e de Patrícia, realmente é uma oportunidade muito bacana, acho que é a primeira vez que eu volto, né, do doutorado, para poder falar também, né, um pouquinho para os nossos alunos de biologia. Hoje eu não conheço ninguém dos alunos que estão aí realmente, né, porque são uma turma nova. Quando eu saí em 2016, todas essas outras turmas, né, que estavam comigo até essa data, hoje já estão todos formados, né, a última turma vai ter feito a colação de grau agora, início de março, mas por causa dessa pandemia vamos ter que esperar acho que um pouquinho, né? Então, para mim, todos os alunos são novos aí também, como vocês também não me conhecem ainda, só para falar um pouquinho da minha trajetória, porque realmente eu transitei bastante, né? Da genética, meu mestrado, agora doutorado, eu fui para biologia celular, mas uma área de pesquisa que foi mais voltada para a educação, justamente porque durante a minha trajetória, assim que eu ingressei, né, aí no Campus 12, ou no Campus 6, em Caetité, e trabalhando também no Campus 12, em Guanambi, eu tive muita oportunidade de trabalhar com essa área da educação. E no PIBID, né, uma das experiências do PIBID também, que me levou realmente para a escola também, a compreender um pouco mais dessa trajetória e dessa educação científica que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, essas inquietações me fizeram ir para o doutorado nessa área também, nessa linha de pesquisa, né? E retornar agora para trabalhar um pouquinho, mais falando dessa área de divulgação científica, educação científica. E foi muito bacana, sabe? Você conseguir juntar e unir todas essas áreas. Então, diante disso, realmente eu sempre, até hoje, ainda me pergunto, né? Mas nesse momento que a gente vem vivendo hoje, por que a gente tem tantas informações hoje e essas informações realmente às vezes não chegam até as pessoas, até a sociedade, né? Que quando a gente começa a parar e refletir, na década de 1919, quando a gripe espanhola chegou aqui no Brasil, todas as informações eram boca a boca, era através de jornal, né, rádio, que era muito difundido na época também. E hoje nós temos tantos canais de informação, temos tantas maneiras de passar essa informação, e assim mesmo está sendo tão difícil, né, passar por esse momento, ver ainda quantas pessoas ainda não acreditam, como nós estamos vivendo nesse momento do negacionismo, né, da ciência. E isso, então, afeta muito a sociedade, né? E por isso, realmente, que é tão importante, como você colocou, a gente está sendo esse eterno aprendiz. Todo momento a gente está nesse processo, realmente, né, de tentar aprender, tentar levar essa informação de alguma maneira, né, até a população. Eu fiz uma apresentação, deixa eu tentar compartilhar aqui, daí a gente vai conversando mais. Está aparecendo aí, Ginaldo? Deixa eu ver. Está aparecendo, Ju. Então, ótimo. Deixa eu seguir aqui, então. Então, falando um pouquinho, né, desse tema,
Eu vou desligar a câmera aqui, que eu acho que fica mais fácil para a gente ir conversando, mas qualquer coisa pode me chamar, viu, Ginaldo? Ok, tá bom. Falando desse tema, então, a gente resolveu falar um pouquinho hoje, né, da aplicação da educação científica na transformação social. Primeira coisa que a gente se pergunta, né, o que é realmente essa educação científica? Onde que a educação científica realmente está sendo aplicada, né? Qual a importância dessa educação científica? Então, eu vim falar com vocês um pouquinho hoje, justamente, né, tentar trazer alguns esclarecimentos para que a gente tente chegar até o final, compreendendo um pouquinho do nosso papel, da nossa importância do nosso papel enquanto docente, enquanto professor, porque realmente nós estamos aqui formando professores, né? Mas isso não só enquanto professor, enquanto cidadão mesmo, né? Pessoas que realmente precisam de entender um pouquinho mais, né, desse processo. Então, aqui nesse momento eu trago para vocês falando justamente que a educação científica, ela é uma área de pesquisa também, e ela se dedica justamente a isso, a compartilhar a informação que está relacionada à ciência, né, com indivíduos que não são tradicionalmente considerados parte dessa comunidade científica. E quem seriam esses indivíduos? Aí vai desde criança, estudantes de ensino fundamental e médio, universitários e adulto em geral, público em geral. Então, esse é o nosso grupo que a gente tem que estar trabalhando, porque não são eles que estão envolvidos na comunidade científica, né? E segundo Paulo Freire, né, essa educação científica, ela tem essa possibilidade de fazer com que as pessoas, né, possam participar das tomadas de decisões de forma crítica, tendo compreensão desses processos da ciência e tecnologia no mundo que a gente vive. Mas como que a gente leva realmente, né, o cidadão a ter essa consciência de conseguir realmente tomar uma decisão baseada, né, nas informações que ele tem? Então, por isso que a gente, nesse processo, a gente vê também qual é a importância da ciência no nosso cotidiano, né? A ciência, ela permite realmente que a humanidade compreenda, né, um pouco mais da natureza, que a gente consiga ver a importância, né, da ciência para ajudar nós termos um pouco melhor, uma qualidade melhor de vida. Ela também está nesse papel responsável pelo avanço da tecnologia, que essa tecnologia pode vir facilitar a nossa vida. A ciência também ela é fundamental no desenvolvimento econômico, pois ela está gerando emprego. E a ciência também possibilita avanços na saúde, alimentação, energia, entre outros, né? Como a gente está vendo agora, está todo mundo aqui ansioso, né, na esperança de que uma vacina realmente possa vir nos ajudar, que a gente possa sair desse momento que a gente está, né, que a gente se encontra. Então, é muito importante a gente ter essa noção de como a ciência está envolvida realmente em todos os âmbitos da nossa vida, em todos os aspectos, em todos os campos. O desenvolvimento da ciência, hoje, realmente a gente vê que a ciência e tecnologia, né, eles estão realmente muito relacionados aos níveis econômico, político e social. Por isso que a gente, às vezes, não consegue falar de ciência sem realmente lembrar de falar também de todos esses aspectos, né? É inegável também a contribuição que a ciência e a tecnologia trouxeram nos últimos anos também, né, para a nossa vida. Só que com isso tudo, apesar dessa constatação, a gente pode ver que a gente não pode confiar excessivamente na ciência, né? A gente não pode esquecer de que a ciência e a tecnologia, elas incorporam outras questões, né? Incorporam questões que vão muito além também só desse processo. A ciência e tecnologia, ela está envolvida também com várias mudanças, né? Essas mudanças refletem nos níveis econômicos, políticos, sociais. Elas também, a gente não pode confiar cegamente, né? Pensando realmente que ela vai trazer esse conforto para a gente, um conforto que proporciona para a gente, trazendo aparatos tecnológicos, dispositivos, mas também tem que pensar realmente que esse resultado da ciência, alguns resultados, podem ser perigosos, porque ele pode, nesse momento, às vezes, anestesiar a gente fica muito deslumbrado, né, nessa modernidade tecnológica que a ciência está nos oferecendo, e a gente esquece realmente, né, que a ciência, ela está incorporada em outras questões, que são questões sociais, éticas e políticas. Então, a gente tem que estar o tempo todo questionando os impactos também dessa evolução e da aplicação da ciência e tecnologia no nosso entorno, né? Principalmente nós aqui da região, né, que é de Caetité. Eu não sou daqui de Caetité, mas estou aqui desde 2010, e aí eu também não sei, não posso falar, né, essa informação também com certeza, mas normalmente o que acontece quando vão ter qualquer
obras grandes, né, na cidade, por exemplo, como é o nosso caso do Parque Eólico, normalmente o que acontece são audiências públicas, né? Aqui a gente eu já participei de audiência pública a respeito da mineração, da ferrovia, né, leste-oeste, e provavelmente, então, eu acho que também na época da construção aqui do Parque Eólico, também deve ter tido essa mesma audiência pública, que é justamente para saber o que a população acha, o que as pessoas acham realmente desses impactos, né, que essa evolução da ciência e tecnologia vem causar no nosso entorno. Só que a gente não pode também, né, às vezes a gente percebe que muitos desses impactos, às vezes, eles são certas atitudes que elas não atendem realmente à maioria, mas sim a interesses dominantes. Então, infelizmente, tem muita coisa envolvida por detrás disso. E aí, quando eu falo que às vezes acontece audiências para realmente ver a opinião da população, a gente esquece também de realmente que o cidadão ele merece aprender a ler e a entender, porque às vezes não adianta nada ter uma audiência para pedir a opinião do público, se aquele público não consegue entender do que se trata. Então, o cidadão ele merece aprender e ler até entender muito mais que conceitos da ciência e tecnologia. Ele tem que entender as implicações e consequências para poder ser um elemento participante nas decisões, né, de ordem política, social, que influenciarão o seu futuro e o futuro de seus filhos. Então, por isso que é tão realmente importante a gente ter essa educação aí, realmente essa educação científica. E aí que eu coloco mente para vocês, é preciso que nós possamos, então, retirar a ciência também, a tecnologia, dos seus pedestais inabaláveis, né, da investigação desinteressada, da verdade dos resultados generosos para o progresso humano, né? Porque justamente a ciência, a tecnologia, por detrás dela tem muitas outras coisas envolvidas. A gente não pode ser ingênuo ao ponto de achar que todas as pesquisas científicas também são só para benefícios. Infelizmente, como eu coloquei, né, ali no slide anterior, né, muitos desses impactos acontecem, estão sendo gerados impactos também. Infelizmente, vem a evolução, mas vem os impactos. Mas é preciso que a gente tenha ciência disso, de que essa tecnologia, né, essa ciência, ela realmente não é tão desinteressada como a maioria, às vezes, a gente vê, né, como vem muito do nosso positivismo. E aí, pensando nisso, a gente coloca para vocês, né, como que a gente pode aplicar a educação científica nessa transformação social? E aí eu coloco essa sigla aí, CTS, que é o que a gente vem debatendo muito hoje, justamente nessa formação aí dessa educação científica, que é trabalhar com esses 3 aspectos aí, que é a ciência, tecnologia e sociedade. Não tem como a gente trabalhar realmente uma educação científica sem tratar da ciência, tecnologia e sociedade juntas. Então, um dos objetivos da formação em ciência e tecnologia justamente é esse, é preparar as pessoas para esse mundo do trabalho, né? Preparar os indivíduos para o mundo do trabalho. Um trabalho para o desenvolvimento científico e tecnológico. E aí a gente vê um pressuposto que seria esse desenvolvimento da ciência tecnológica, ela produz um desenvolvimento econômico e social e, por consequência, o bem-estar. Mas, quais são os limites do desenvolvimento econômico e social produzidos pela ciência e tecnologia? A ciência e tecnologia, ela está aí para atender as demandas das empresas? Ela está aí para atender as demandas dos setores da sociedade? Ou ela está aí realmente, né, ciência e tecnologia, para fazer a emancipação social? E a ciência e tecnologia, ela pensa na cidadania? Em qual cidadania seria essa? Porque são perguntas que a gente tem realmente toda hora se fazer para que a gente coloque a ciência num lugar realmente acessível a todos. Sabe? A pergunta é realmente, por que os cidadãos necessitam da ciência? Aí a gente realmente começa a refletir, por que a gente precisa da ciência? Ou melhor, né? De que ciência e tecnologia nós necessitamos? Qual é essa ciência e tecnologia realmente que é importante para nós? E aí eu venho realmente falando com vocês um pouquinho justamente sobre essa educação em ciência. E é uma educação em ciência que ela vem tratar dessa ciência, tecnologia e sociedade, desse tripé que ele não pode estar dissociado. Né? Essa educação em ciência e tecnologia no Brasil, ela aí há mais de 20 anos, ela tem buscado justamente ampliar e consolidar essa compreensão dessa natureza social da ciência e da tecnologia.
ela também tenta consolidar uma educação em ciência e tecnologia socialmente comprometida e referenciada, e ela também quer fortalecer o direito ao exercício da cidadania plena. Só que nem tudo isso é fácil, né? Porque para tudo isso, né, a gente precisa de uma educação que alcance as classes sociais menos favorecidas, como uma forma de inclusão a esses benefícios da ciência e tecnologia. Mas nem sempre a gente consegue justamente incluir essas classes sociais menos favorecidas. E aí a gente vê justamente, tem muita crítica, principalmente ao atual governo, justamente por isso, porque cada vez mais está diminuindo essas políticas de alcance a essas classes menos favorecidas. Voltando aqui também, um outro autor muito conhecido, que ele teve até em Caetel ano passado, né, teve Merval Saviani, ele já dizia que em 84 também, falando um pouquinho dessa pedagogia histórica crítica aqui, desse movimento de ciência, tecnologia e sociedade, falando que realmente o que significa compreender a educação, né, desse contexto da sociedade humana, justamente pensando, né, na possibilidade de articular uma proposta pedagógica cujo compromisso seja essa transformação da sociedade, pensando justamente nessa passagem, uma visão crítico-mecanicista, uma visão crítico-dialética, realmente de diálogo entre a universidade e a sociedade, entre a escola e a universidade, entre todos os aspectos, entre as empresas e a universidade, entre sociedade e empresa. E esse movimento de ciência e tecnologia, ela procura também colocar o ensino de ciência numa perspectiva bem diferenciada, abandonando aquelas posturas arcaicas que afastavam também o ensino, né, dos problemas sociais, e adota uma abordagem que se identifica muito com a ideia da educação científica. E essa educação se dá através da escola, e apoiada num professor bem formado. E esse professor, ele tem que revelar as competências no domínio desses conteúdos científicos e uma visão política. A gente não tem como se dissociar da política. Então, a gente tem que criar condições para a transformação social num país como o nosso, que tem uma economia totalmente dependente. Pensando nisso, essa sociedade, a nossa educação, né, em ciência, tecnologia e sociedade, ela tem tido algumas características, sabe, que é muito diferente do que realmente acontece nas percepções dessas relações de ciência, tecnologia e sociedade. Porque a gente vem querendo realmente debater alguns pontos que é importante ter, mas nem sempre isso está sendo realmente mostrado e caracterizado, né? Por exemplo, aqui, quando a gente fala de ciência, tecnologia e sociedade, temos algumas percepções que acontecem de forma mais ou menos crítica sobre os papéis da ciência e tecnologia na nossa sociedade e que pode estar orientando, essa ciência e tecnologia pode estar orientando projetos e ações educacionais em ciência e tecnologia. Só que a gente coloca aqui, mais ou menos crítica. Ou então, a gente pode também pensar nessa ciência, tecnologia e sociedade, né, como uma preparação para o mundo do trabalho, visando a manutenção e ampliação do modelo de desenvolvimento dominante. Que aí realmente eu acho que é bem diferente do que realmente a educação em ciência, tecnologia e sociedade realmente tem caracterizado, né? E um outro ponto, né, é justamente esse. Tinha que acontecer com a ciência, tecnologia e sociedade, a percepção que a gente tinha que ter é que ela teria que ter esse caráter emancipatório para ampliação e consolidação da participação dos coletivos, com a riqueza e pluralidade dos seus saberes, na construção ampla, democrática e sustentável da vida em sociedade. Então, esse realmente era para ser uma das melhores características, né, dessa ciência, tecnologia e sociedade, mas que nem sempre acontece. E ainda tem diferentes percepções e ações educacionais, né, que são mais ou menos ainda radicais, tem como meta ampliação do acesso social ao conhecimento científico e tecnológico. Eles têm adotado, às vezes, territorialidades caracterizadas, né, tentando uniformizar a nossa sociedade, cultura, até a nossa linguística, normalmente desconsiderando as diferenças étnico-raciais. Então, ainda também temos características de ciência, tecnologia e sociedade desse modo. Ainda às vezes persiste também no campo educacional uma ambiguidade ao tratar os processos de educação em ciência, tecnologia e sociedade como forma de inclusão, que favorece também a utilização de uma percepção neutra e universal desse conhecimento científico aqui, tecnológico. Em consequência também, a educação em ciência e tecnologias acaba invisibilizando outros saberes, reproduzindo, então,
as suas não existência, favorecendo a manutenção e ampliação de uma educação verticalizada, essas relações, sabe, de saber e do poder. Mas muito ainda do que se tem realizado nessa perspectiva emancipatória continua muito refém ainda de uma percepção eurocêntrica de ciência e tecnologia, naquela ciência e tecnologia neutra, que não é, fala como autônoma aqui, mas que não é totalmente autônoma, porque a gente depende totalmente ainda de alguns modelos de desenvolvimento insustentável, que continuam se mantendo aqui ainda no nosso país. Trata de uma forma ainda verticalizada esses conhecimentos, considerando ou negando os conhecimentos tradicionais, né, os conhecimentos ancestrais, as nossas origens, as nossas culturas, né, etnoculturais. Eu mesmo, exemplo, quando eu cheguei aqui em Caetité, eu trabalhei, né, no meu mestrado com biologia floral. E aí, quando eu vim para cá, falei, vou dar sequência nos meus estudos de biologia floral. E aí, quando eu vou para uma área que é aqui próxima do Riacho Jatobá, Riacho Alegre, eu fui fazer as primeiras visitas ali, fazer os primeiros coleta. Quando eu chego ali, a região é totalmente diferente, a vegetação era outra, aí ele tinha todo um cuidado na hora de fazer essa coleta, que era totalmente diferente de onde eu vim, que era lá da região sul da Bahia, e a minha coleta lá era totalmente na área de Mata Atlântica. Então, vocês imaginam a diferença. E aí, nesse processo, eu falo que a gente tem que levar em consideração essa ciência e tecnologia, todas essas especificidades, que às vezes é deixada de lado, para que a gente possa realmente entender aquele entorno onde a gente está, naquele momento, né? Para que a gente consiga também contribuir com diferentes, como a gente coloca aqui, com diferentes maneiras de construção e consolidação de uma mesma ciência. E isso também, infelizmente, as universidades acabam não deixando isso muito, não estão levando isso muito em conta. É claro que isso vem mudando muito, levar em conta principalmente esses conhecimentos também, conhecimentos ancestrais, de origens, de especificidades etnoculturais, quando a gente faz trabalhos com etnografia, né, trazendo trabalhos com etnobotânica, a gente traz todos esses conhecimentos para dentro da universidade e acaba, às vezes, se apossando, né, tomando conta desses resultados como da universidade, e esquece realmente de onde vieram também, né, esses saberes. E aí, desse modo, né, a gente vê realmente como que isso tudo resulta em novas abordagens educacionais, né, que não foram suficientes para compreender a profundidade, as razões, a permanência dessa concepção hegemônica que ainda está sobre a ciência, né, e ciência e tecnologia na educação científica, tecnológica, e isso vai se caracterizando como efeito de uma colonialidade, porque nós fomos muito colonizados, né, principalmente pela Europa, então fizeram esse efeito de colonialidade que às vezes existe até hoje, né, essa colonialidade do nosso saber, do poder, do ser, do viver. Eu vou falar um pouquinho disso mais ali à frente também. E quando a gente traz essa educação em ciência e tecnologia, a gente pensa que realmente isso tem que mudar. Para nós, realmente, isso aqui não é uma educação em ciência, tecnologia e sociedade, sabe? Aquele movimento ainda verticalizado, onde o professor é que sabe tudo, sabe, tem todo o conhecimento e vai passar para o aluno. Está mostrando justamente nessa imagem aí, o professor com a boca fala, os alunos são só a orelha, só ouvem, e aí tem que guardar essas informações em caixinhas para realmente depois utilizarem, né? Então fica uma coisa totalmente abstrata, descontextualizada. E educação, ciência e tecnologia, ela não é isso, sabe? Educar numa perspectiva de ciência, tecnologia e sociedade é fundamental pensar nessa possibilidade de uma formação para a maior inserção social das pessoas, no sentido de se tornarem aptas a participar de vários processos de tomadas de decisões, e tomadas de decisões conscientes, negociadas em assuntos que envolvem ciência e tecnologia. Né? Em outras palavras, é favorecer um ensino de ciência, sobre ciência e tecnologia, que vise a formação das pessoas com a perspectiva de se tornarem também cônscios dos seus próprios papéis, né? Se tornarem, posso mudar essa palavra, tornarem para você mesmo, pegar para você seus papéis de participantes ativos na transformação da sociedade, na sociedade que a gente vive. Da mesma maneira acontece com a escola. Isso aqui não é escola,
onde entra todo mundo ali, você vê a diversidade de pessoas, e chega ali, a escola quer que saia todo mundo igual para a sociedade, sabe? Saia todo mundo da mesma maneira, culturalmente, ali falando, né, através desse mesmo conhecimento, dessa mesma formação. Então, isso não é escola, sabe? Essa ilustração de Francesco Tonucci mostra muito bem isso para a gente. Como que, às vezes, a escola está fazendo esse papel de tentar padronizar, de tornar todo mundo com o mesmo conhecimento, sendo que cada um tem uma realidade. Todo mundo, antes de entrar nesse processo, vem de uma história. Cada um tem uma relação diferente com cada assunto que está sendo estudado, com cada projeto que a gente pode desenvolver, e tentar realmente mostrar a sua habilidade dentro desse processo. Mostrar como a escola pode ser realmente, né, mostrando essa educação em ciência e tecnologia, como que ela pode realmente mostrar essa sua diversidade, a sua pluralidade, e não realmente tentar, né, fazer com que todo mundo saia igual, que nunca a gente vai conseguir isso também. E aí para a gente entender realmente como que ainda, infelizmente, alguns modelos desses a gente vem criticando justamente porque ainda acontece, pensando por que a gente tem tudo isso aí? De onde vieram todas essas, a nossa formação para que isso tivesse dessa maneira hoje? E aí a gente entende um pouquinho mais, pensando nesse processo realmente, né, ali que é um processo histórico, mas um processo histórico que tem realmente o objetivo de mostrar como que, às vezes, essa transição da Idade Média para a modernidade acabou tendo alguns papéis que a ciência queria mostrar essa emancipação, mas acabou sendo frustrado. Como que ficou realmente frustrada essa ciência nesse instrumento de transformação? Que a ciência não está transformando. Por que não está? A Idade Média ali tinha muita submissão dos sujeitos, dos dogmas, né, religioso, como realmente o que dominava, né, sobre a natureza. Aí entra no iluminismo o uso da razão para organizar o mundo. Nesse processo que surge a modernidade, ela vinha com a promessa, então, de emancipar o sujeito. E aí entra a frustração, que a ciência realmente não conseguiu emancipar e continua tendo novos dogmas que ninguém conseguiria responder. E nisso tudo acontece essa racionalidade instrumental, essa ciência neutra, né? Uma ciência como verdade absoluta, onde nada realmente, tudo nada é imutável, que não é realmente o que a gente acredita como ciência e tecnologia. A modernidade aí, ela mostra essa ciência hegemônica surge como promessa de emancipação, mas foi uma promessa frustrada. Então, infelizmente, que não veio, que não deu certo. E ainda isso tudo vem para nós através ainda de um outro processo que a gente vai ver mais à frente, que foi o nosso colonialismo, como nós fomos colonizados, e ver essa formação também, né, eurocêntrica, que foi sendo passado também para nós, e às vezes a gente acabou ficando preso a ele. Então, a frustração dessa ciência como instrumento de transformação, a gente vê justamente nesse processo, que era a teoria tradicional, que era antigamente, essa teoria que a gente vem querendo ter agora, que é a teoria crítica. A ciência, então, era tida como neutra, que a gente não acredita nisso, que é uma ciência realmente como produto, como processo sociocultural, né? Ali a ciência como apreensão da realidade. A gente acredita como uma ciência realmente crítica aqui, ela sendo diagnóstico, ela sendo prognóstico, né? Não quer realmente, quer uma ciência que tenha essa orientação para emancipar, para o comportamento crítico, que tenha uma racionalidade crítica. Mas, infelizmente, ainda tem muitos fracassos dessa promessa aí, como eu coloco, emancipatória da modernidade, essa ciência é muito como dogma. Então, a gente vê que acontece ainda, né, essa universalização de uma única ciência que orienta a sociedade para essa adaptação para o conformismo. Mas a ciência, tecnologia e sociedade aí, ela tem algumas características desse movimento que a gente tem que ir pensando justamente para fazer algumas críticas também. Por exemplo, a gente tem que fazer crítica ao modelo de desenvolvimento dominante, que isso ainda vem muito desse processo, desse modelo eurocentrado, que a gente copiou totalmente da Europa. A nossa ciência e tecnologia ainda tem essa visão tecnocrática, como que se realmente a tecnologia fosse dominar e mandar em tudo. A gente tem a visão também em não pensar que a ciência e a tecnologia, ela vem para salvar. Não, a gente tem que ter essa crítica também. Também ela não é só para determinar nada. A ciência e a tecnologia, ela tem que vir para apoiar as nossas decisões democráticas
e para ajudar nesse desenvolvimento dessa capacidade social de tomar decisões consciente. Então, nesse processo, né, que a gente vê, a gente tem que lembrar principalmente de olhar para um campo que é realmente chamado aqui de interdisciplinaridade, que ele é bem diferenciado, né, principalmente historicamente construído e naturalizado, né, da ciência, tecnologia, da sua relação com a sociedade. Enquanto a gente não começar a pensar na ciência, tecnologia e sociedade como campo interdisciplinar, vai ficar muito difícil a gente conseguir se desvincular desses pensamentos ainda. Então, os estudos sociais da ciência e tecnologia, eles estão voltados para o entendimento da relação entre tecnologia e exclusão social. E para a necessidade também de conceber uma tecnologia que promova inclusão. Então, por isso que a gente tem que coloquei mais a letra E aqui na frente, justamente pensando nisso. Não é só a ciência, mas esses estudos sociais da ciência e tecnologia, eles têm que estar realmente pensando nesse processo, em relação, né, dessa tecnologia e da exclusão social, e promover essa inclusão. Mas que inclusão realmente seria essa? Promover uma inclusão em quê? Como que essa ciência e tecnologia vai promover a inclusão? Aí a gente coloca justamente essa imagem aqui, né? Quando a gente fala que essa ciência e tecnologia ela vem para fazer esse processo de inclusão, mas será que está acontecendo isso? O conhecimento científico hegemônico, da maneira como ele está, ele é suficiente para a gente superar essas questões marcantes aqui, como fome, racismo, desigualdade social? E aí, por isso que eu falo que a gente tem que cada vez mais estar pensando nesse processo de ampliar essas concepções de ciência, tecnologia e sociedade, porque nós viemos desses estudos, como eu falei para vocês, a gente veio de uma maneira totalmente colonizada, né, principalmente pela Europa, e os estudos hoje, nós estamos tendo uma área do estudo que chama estudos decoloniais, que é para a gente tentar fugir dessa colonização de onde a gente vem. Então, os estudos decoloniais constituem um campo realmente muito fértil e poderoso para discutir novas perspectivas dessa educação, ciência e tecnologia em espaços sociais e culturalmente bem diversos, possibilitando também que a gente possa aprofundar e desdobrar compreensões de não neutralidade dessa ciência e tecnologia em territórios, né, aqui do sul global. Quem fala muito disso também, dessas epistemologias do sul, é Boaventura Souza Santos. Ele fala muito justamente pensando, né, nesse processo que a gente vem. Boaventura, realmente, ele traz para nós e fala muito de uma parte que a gente vou falar mais à frente aqui, que é essa linha abissal. Mas pensando nesse processo decolonial aqui, nós temos que trazer essa decolonização do ser, do saber e do poder, pelo menos, sabe? Nessas 3 dimensões. Já que para a gente foi tudo muito naturalizado, essa colonialidade. A gente ainda carrega muito dessa colonialidade nas nossas ações. Então, eu queria, né, com esse slide, mostrar para vocês, tem materiais aqui de vários trabalhos, aqui são fragmentos aqui de diferentes trabalhos, né, mostrando para vocês essa ideia de falar também como acontece realmente esse processo, né? O fato de que os europeus ocidentais imaginaram, então, que nós, né, essa civilização aqui, nossa trajetória de civilização, desde o estado de natureza, levou a eles também pensar como os modernos da humanidade aí, e a sua história, e como realmente esses avanços, né, da espécie, ele coloca, como se nós fôssemos menos do que eles, porque eles são melhores do que nós. E nesse mesmo processo dessa colonialidade do saber, esse processo retirou de todos os outros não europeus, ocidentais, a própria capacidade de pensar, como se nós não pensássemos. Então, desconsidera a nossa língua, a nossa cultura, a nossa história, deixam, então, a opção, né, desse sucesso aí, que é assimilar a nossa língua, a nossa cultura, a nossa história, que era realmente diferente dessa história da Europa Ocidental. E vem justamente esse outro processo aqui para a gente descolonizar, que é o poder, porque os colonizadores achavam que para ocultar a violência dessa conquista impiedosa que aconteceu, né, dessa colonização, eles afirmavam que nós éramos seres inferiores, incultos, bárbaros, e por isso nós devíamos ser colonizados. E com isso a gente vê todo esse processo que aconteceu até hoje, né, que vai muito mais além realmente do que só uma relação de poder.
E Boaventura, como eu falei para vocês, ele traz justamente esse aspecto, essa linha abissal que ele coloca aqui, né, dessa epistemologia do Sul. Do Sul é realmente como se a gente dividisse o globo ali, em Sul e Norte, e aí é como se na área Norte tivesse os domínios epistemológicos e jurídicos, e nós tivéssemos com as nossas experiências aqui desperdiçadas e invisíveis, né? Justamente porque lá no Norte, eles tinham a ciência verdadeira, a teologia, a filosofia, para eles eram tido como falso. Nós aqui tínhamos as nossas crenças, comportamentos incompreensíveis para eles, que é o nosso conhecimento popular, nós éramos todos leigos, plebeus, camponeses, indígenas, eles tinham os direitos, né? E esse direito humano era legal e ilegal, eles sabiam que era realmente que podia e que não podia. Aqui para nós era uma terra sem lei. Eles eram sujeitos inteligíveis, civilizados, visíveis. Enquanto isso, negavam a nossa natureza humana, nós éramos sujeitos sub-humanos. Tinha também a regulação e emancipação. Eles regularam e emanciparam tudo aqui no nosso território. E nós ficamos com a nossa, infelizmente, com essa apropriação que eles fizeram, né, das nossas terras e da nossa cultura, e com toda a violência. Então, essa linha abissal, ainda ela é causada pelos modos dessa dominação, de como aconteceu essa dominação aqui no nosso território. E isso traz características nesse momento que a gente consegue visualizar desse desenvolvimento, dessa ciência, dessa tecnologia, da nossa sociedade, de todas as nossas relações, que isso vai realmente perpassa vários processos, né? E aí a gente vê justamente o norte vindo, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui. É como se o norte estivesse, então, aqui aumentando e o sul vai sumindo, como foi realmente nesse processo todo nosso. E aí essas possibilidades, então, do ensino, né, de ciência, o que a gente quer realmente é cada vez mais aquele ensino tradicional, né, caia, e aí realmente vem, então, a nossa ciência, tecnologia e sociedade, numa história, né, mostrando essa história da natureza e da ciência, as questões sociocientíficas e sociotécnicas, as TICs, modelagens, abordagens comunicativas, o ensino por temas, né, o ensino contextualizado, justamente mostrando essas consonâncias realmente do que nós acreditamos, nossos documentos oficiais, justamente é dessa forma que a gente tem que pensar o ensino de ciência, né? E aí vem a articulação também que tem, né, que o nosso principal defensor aqui, que é Paulo Freire. Paulo Freire, justamente, ele está justamente no meio dessa, mostrando para a gente como fazer essa leitura crítica da realidade, né? Então, o ensino de ciência e tecnologia, nesse contexto brasileiro, tem muitos autores que têm articulado, né, Paulo Freire a esse movimento. Paulo Freire, ele quer essa superação da nossa cultura do silêncio. O ser humano mostrar que ele é sujeito, ele não é objeto histórico. E essa ciência, tecnologia e sociedade, a gente quer ela realmente uma compreensão crítica sobre a interação desses temas de ciência, tecnologia e sociedade. Para isso, a gente tem que ter uma superação dos modelos de decisões tecnocráticas, essa democratização das decisões em temas envolvendo a ciência e tecnologia. Não realmente as técnicas, né, sendo elas que estão realmente dominando tudo. E essa interação realmente entre a ciência e tecnologia e Paulo Freire. E aí que a gente vê que o ensino de ciência, então, ele deve ser socialmente referenciado, oportunizado. Aqui eu coloco aos jovens, né, essa compreensão e transformação da própria realidade. Essas regiões do sul global, como o próprio Boaventura coloca para nós, né, como aqui no Brasil, as nossas principais contradições estão vivenciadas pelos estudantes que estão relacionados aos modos dessa dominação ainda patriarcal, mercantil, colonial, né, capitalista, que a gente ainda vive. Mas a gente tem que ver que essa ciência hegemônica, ela não contribuiu para a superação dessas contradições. Então, outras formas de ver o mundo, principalmente dos povos, que historicamente têm resistido, podem ser incorporados a esse ensino de ciência, com o intuito de contribuir para essa emancipação. E como que a gente pode fazer, então, para tentar mudar esse panorama? Nós, enquanto estudantes aí de biologia, né, futuros professores que vão estar na escola ensinando ciência e biologia. Primeiro, tentando realmente pensar nessa modificação do perfil clássico, né, dessa ação pedagógica dos professores. Né, esse autor aqui, Décio Auler, ele, desde a década de 90, ele já falava. A gente tem que concluir que o modelo de formação disciplinar dos professores é incompatível com a perspectiva interdisciplinar proposta pelo movimento de ciência, tecnologia e sociedade. A questão da formação docente é um dos desafios a ser superado, e a gente sabe disso.
A todo momento a gente está vendo que a gente, quando vai, principalmente quem participa de PIBID, residência pedagógica, quando vão para os estágios, como essa questão ainda da nossa formação ainda é difícil, ele precisa ser superado, porque às vezes a gente ainda vem de um modelo ainda clássico, tá? Porque a gente vem porque a gente faz justamente nosso processo através de exemplos. Isso é normal, eu não estou criticando, isso realmente vem até das minhas práticas, que eu ainda avalio, eu ainda faço essa autocrítica também. Então, nesse processo, quanto mais o professor for capaz de compreender os vínculos da sua prática com a prática social, realmente mais ele vai ter como contribuir nesse processo de formação, né, do aluno. E duas características são essenciais, que definem esse perfil desse professor aí nessa perspectiva, né, de uma pedagogia histórica crítica aí, que é a competência técnica e o compromisso político. Então, não tem como a gente ser realmente um bom professor pensando nessas práticas, né, que ali aí ciência, tecnologia e sociedade, se a gente não tiver competência técnica, que é a parte que a gente está sendo formado, mas também o compromisso político. Nós sabemos que o conhecimento, né, e a ciência, eles são indispensáveis para um processo de conscientização das pessoas. Mas também, como a gente coloca aqui, como que é possível potencializar o papel da educação científica na formação da cidadania? Se os próprios docentes desconhecem e ignoram essa necessidade. Infelizmente, a gente tem muitos professores que não acreditam, tá? Que não acreditam que tem que estar justamente pensando nesses dois papéis, na competência técnica, no seu processo da sua formação e no compromisso político. Às vezes estão alienados à política. Então, se os próprios docentes desconhecem isso, é muito mais complicado. Então, muitos ainda conservam a visão de que as disciplinas ligadas às áreas de humanas e ciências sociais, que são responsáveis pela formação da cidadania dos alunos, é só ciências sociais, geografia, história, filosofia. Eles acreditam ainda que física, química, biologia e matemática lidam com outras questões específicas, não tem nada a ver com as ciências sociais. Enquanto a gente estiver pensando dessa maneira ainda, para a gente vai ser muito difícil realmente trazer uma ciência, tecnologia e sociedade, né, nesse tripé que quer realmente mostrar essa educação científica. Infelizmente, as disciplinas só separadas desse modo, não estão entrelaçadas com as questões sociais, com as ciências sociais, esses conhecimentos acabam ficando abstratos, fragmentados, incapazes de dar conta de todos os aspectos sociais e da sua complexidade. E aí a gente vê que realmente a gente precisa investir nessa formação docente inicial e continuada, tomando como padrão nós mesmos, docentes que estamos na atualidade, e a partir dessa realidade, a gente construir um novo perfil de educadores, uma visão mais ampla do papel da escola na sociedade. Como é importante esse papel nosso dentro da escola, nessa formação da sociedade. E o real instrumento para converter os nossos súditos em cidadãos é realmente edificando em uma nova realidade, justa, humana e democrática. E aí eu coloco, a questão é, nós estamos interessados em enfrentar esse desafio? Porque é muito fácil, muito simples a gente começar a criticar, falar, ver os defeitos que tem a escola, se colocar alheios a eles, não achar porque só nós somos da biologia que a gente não tem que estar interagindo com as ciências sociais, achar que cada um é uma área, não fazer essa interdisciplinaridade. Então, realmente, a gente pode deixar como está. E aí, a gente realmente traz esse questionamento. Nós estamos interessados em enfrentar esse desafio? Porque é um desafio. E eu acho que para ajudar nesse desafio também, quem estiver interessado aí, eu vou falar um pouquinho do que eu realmente aprendi um pouquinho agora no doutorado, que foi a parte de divulgação científica, que ela ajuda muito nesse processo também da ciência, tecnologia e sociedade, né, trazendo esse papel também, nós enquanto cientistas, nós somos professores, estamos sendo formados aqui como professores, mas nós também somos cientistas. Se nós estamos dentro da universidade, estamos fazendo qualquer tipo de pesquisa, nós temos um papel também dentro desse processo de divulgação científica. Porque a divulgação científica, ela tinha dois objetivos até então. Um era trazer uma adaptação para os leigos, né? Tentar falar dessa ciência para as pessoas que não entendiam da ciência. E outra era informação para cientistas de outras áreas, que tivessem interesse também no que a gente estivesse fazendo, né? Por exemplo, os congressos, artigos científicos. Mas, atualmente, a gente observa que aquilo que é produzido pela ciência não é interesse somente dos cientistas. Então, isso realmente é muito importante.
tudo que a gente está fazendo hoje não é só para outros cientistas e não é só os cientistas que estão fazendo também. A questão que a gente coloca hoje é essa. Como que as descobertas científicas podem chegar ao conhecimento não somente daqueles que estão envolvidos com a ciência, não só aqueles cientistas. Como que elas podem chegar também até o cidadão? Porque quando a gente fala de divulgação, tem uma outra palavra que vem junto, que é a alfabetização científica também. E a alfabetização vem justamente de um termo que foi traduzido aí do inglês, pensando justamente nesse processo mesmo, de como a gente alfabetizar alguém em ciência. Então, essa alfabetização científica, segundo Bauer aqui, ele fala que tem que abranger 3 componentes culturais muito importantes aqui. Primeiro é a noção geral sobre determinados conceitos e temas, né, da ciência. Segundo é uma noção sobre natureza, né, a natureza da atividade científica, que às vezes é desenvolvida. E terceiro, uma consciência do papel da ciência na sociedade e na cultura. Por isso que a alfabetização científica também está muito relacionada a essa educação científica, né? Mas a alfabetização científica, ela tem todo o foco no cidadão. Por isso que eu digo que é muito importante, quando a gente pensa nela também, para levar ela até as escolas. Né? Então, essa divulgação científica, ela, segundo Pérez aqui Caluzzi, eles afirmam que a divulgação científica estrutura-se em níveis que tem como função a transmissão da informação, né, dessa informação científica, que tem que ser trabalhada conforme o grau da compreensão também do público. Então, se eu vou falar com uma criança de 2 anos, eu vou ter que falar de um jeito. Uma criança de 10 anos, de outro jeito. Se eu falar para adolescente, de uma outra maneira. Se eu falar com adulto, de uma outra forma, idoso, e assim por diante. Então, a gente tem que seguir não só a lógica do discurso científico, mas sim uma racionalização também desse discurso de comunicação a partir da ciência. Porque antigamente, esse processo de divulgação científica acontecia só entre os jornalistas. Né? Os cientistas estavam em vários âmbitos aí, né, da ciência, faziam suas pesquisas para passar para o público leigo e davam para um jornalista fazer esse papel de comunicação. Mas aí a gente vê que realmente, às vezes, tinha muita falha, tinha muitos ruídos nesse processo. Por isso que, então, os cientistas começam também a trabalhar e pensar nessa divulgação científica. Porque se a gente está fazendo, a gente tem que saber também explicar como e por que nós estamos fazendo aquela ciência, né, para tentar mostrar para o público da mais diversa maneira como o que nós estamos fazendo, o resultado do que a gente faz também. Então, aí acaba um pouco com esse discurso só de comunicação, né, e passa realmente para esse discurso mais racionalista aí. E aí, aqui, só para a gente encerrar, né, nós temos também admitir que a educação científica ela deve estar pautada, então, nessa emancipação. É fazer como Paulo Freire sempre diz, é tornar realmente aquele indivíduo autônomo, e autônomo nas suas decisões, nas suas escolhas, mas pensando na sua realidade, tentando trazer essa autonomia e essa emancipação do que realmente faz parte do seu contexto, né? E para que ocorra, então, essa transformação aí, essa emancipação, precisa muito desse desenvolvimento numa capacidade crítica. E essa capacidade crítica tem que abarcar essa autocrítica nossa também. Lembrando, né, que a desigualdade em qualquer nível, ela tem raízes e fatores econômicos concretos. Não podem ser esquecidos em discussões que incluem também aspecto educacional. Então, para que ocorra tudo isso também, a gente tem cada vez mais estar lutando para que essa desigualdade também, ela seja realmente rompida, né, dentro desse processo que a gente vem estudando aí de ciência, tecnologia em sociedade. Aqui, então, só para a gente encerrar, né, eu trouxe essa charge aqui, que ela mostra justamente bem essa desigualdade, né? Aqui você vê vários tipos de animais, tem uma avaliação justa, então todos farão o mesmo exame, todos têm que escalar aquela árvore ali atrás. Esse realmente seria um sistema justo, né, de inclusão dessa ciência que a gente está trazendo aqui, da ciência e tecnologia, dessa educação social? Então, por isso, nós temos que estar sempre envolvidos em outros aspectos para que essas exclusões, né, não ocorram, seja realmente cada vez mais encerrado, né, esses processos de exclusão realmente social, para que realmente aconteça essa emancipação, né, que a gente quer da nossa sociedade. Tá bom? Eu acho que era isso.
Muito obrigada a todos aí que me ouviram. Eu falo um pouquinho rápido. Ok, Ju, nós é que agradecemos imensamente toda a sua explanação e eu quero justificar que aqui no nosso chat eu não consigo, ou seja, muitos participantes não conseguem acessá-lo no sentido de enviar uma mensagem. Alguns sim, outros não. Eu quero aproveitar essa informação para dizer o seguinte: tudo isso que nós estamos vivenciando foi muito, muito depressa, porque nós estávamos numa rotina de planejar todas as atividades, os eventos, dentro daquela configuração que nós vivenciávamos na universidade até então. E, de repente, a gente tem que repensar. Então, nos tempos difíceis, nós somos desafiados. E aí, assim, este é um evento que normalmente era organizado na universidade com toda uma outra dinâmica. E agora nós tivemos que mudar, usar outras ferramentas, outras possibilidades. E nesse processo, muitas coisinhas nós estamos aprendendo. A professora Tchega ainda há pouco disse que nós estamos aprendendo. Então, é um processo de fazer a universidade, fazer todo essa dinâmica funcionar, mas, assim, ao mesmo tempo que a gente tenta fazer, que está fazendo, nós estamos aprendendo. E nesse sentido, eu gostaria de justificar, porque acontecem algumas coisinhas no decorrer, mas valeu muito a explanação da professora Juliane, e eu queria, Ju, ver o seguinte aqui, assim, você fez uma trajetória da educação científica muito bem, assim, pontuando como ela foi evoluindo. Eu queria só pegar dois aspectos assim, que são bastante significativos, principalmente para o nosso aluno que está aqui nos ouvindo, né, que acompanhou a sua fala, que foi aquela transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o que nós tínhamos ali? Durante toda a Idade Moderna, a verdade era a fé, né? E toda a sociedade, do aspecto político, econômico, social, vivia em função dessa verdade da religião. A modernidade, então, ela traz a ciência como a grande verdade. Mas aí o primeiro desafio foi como fazer essa sociedade não mais acreditar nessa verdade da fé, de Deus, da religião, e acreditar na verdade da ciência. Aí você colocou, eu me lembrei, assim, a ciência, então, ela vendeu a felicidade para conseguir este apoio, que as pessoas passassem a acreditar. Então, ela prometeu tudo, ela prometeu ao homem a felicidade. Então, foi uma forma de quebrar essa verdade que vinha até então para a verdade da ciência. E aí, no Ocidente, por exemplo, a Europa pegou, então, um modelo de ciência, uma forma de fazer ciência e dissemina. E aí, é essa forma de ciência que chega, por exemplo, ao nosso currículo desde o momento que a gente chega à escola. Então, como vocês, como nós fomos alfabetizados, como nós aprendemos as disciplinas, ciências, história, até o ensino médio, até a universidade, quando nós começamos a fazer a pesquisa, tudo isso ainda é organizado a partir de um modelo eurocêntrico, de uma visão de ciência que nós precisamos hoje começar a quebrar, né? Trazendo outras abordagens, outras formas, outras maneiras. Porque o próprio aluno, quando ele chega à universidade, ele pensa a ciência apenas no professor pesquisador, a ciência do laboratório, aquela ciência que vai fazer só o TCC. E há outras maneiras, quer dizer, uma inquietação, o dia a dia da sala de aula, ela também é uma ciência. Isso você fecha muito bem com essa contribuição da ciência para a emancipação. E a emancipação é quando a ciência oportuniza ao homem, ao sujeito, começar a responder às perguntas que ele mesmo faz.
Mas, para isso, precisa desenvolver um processo de construir respostas, de buscar respostas. Então, a educação científica, e você fala no finalzinho da divulgação. Aí eu queria te perguntar o seguinte, assim, porque eu vivencio isso, eu sou professor do ensino médio, muitos alunos que estão aí nos assistindo também nas atividades que as escolas desenvolveram, né, nesse trajeto de educação básica, eles vivenciaram com as feiras de ciência. Está muito na moda hoje, inclusive no estado da Bahia, é uma política de incentivo às feiras de ciência. Eu queria que você, como você pensa, como você posiciona sobre essas feiras de ciência? São espaços importantes da gente estar levando a ciência para a educação básica ou apenas reproduzindo um modelo? Como é que você vê isso? E aí, depois da sua resposta, Alcesta vai falar um pouquinho, acho que tem algum questionamento, alguma participação aqui na nossa palestra. Certo, Ginaldo. Realmente muito interessante. Está te mandando os parabéns, outros também, ótima palestra, enfim. Não dá para a gente acompanhar tudo aqui, mas realmente sua fala nos deixou muito instigados a pensar na divulgação científica. E é muito bacana que, assim, a divulgação científica, que não dá para falar tudo, né? Realmente, que a gente às vezes quer ampliar, tem que trazer um pouquinho de cada, porque realmente só para falar da divulgação científica, ela entra como, acho que um outro tema entraria, né? Mas a divulgação científica, como ela vem sendo trabalhada, ela vem trabalhada de duas formas, principalmente agora. Uma é essa difusão do conhecimento mesmo, que é um pouco dessa replicação, né, como você coloca aí. Então, um dos objetivos, realmente, igual as feiras de ciências, essas feiras e outros eventos que tem, normalmente acontece muito nesse processo de só uma replicação, né, do que a gente já tem, e os alunos vão lá. Realmente, o que a gente está buscando cada vez mais é quebrar um pouco também esse processo dessas feiras, para que o aluno pense e comece a fazer realmente projetos que ele pense, que ele olha o entorno, por exemplo, da escola, da comunidade onde ele vive. O que tem de errado ali? Na minha rua, eu estou vendo que tem um problema de lixo, né? Ali, realmente, um problema muito grande de lixo, as pessoas não às vezes, acomodam o lixo da maneira correta, esse lixo se espalha. Então, eles propõem, por exemplo, uma outra ação ali na rua, que isso faz uma diferença para aquela rua, né, que traga esse conforto para a comunidade, para a sociedade, vai diminuir zoonoses, outros processos. Então, esses projetos, realmente, a gente quer que o aluno venha com projetos realmente dessa inserção no seu cotidiano, sabe? Não, vamos reproduzir como que faz um vulcão, como é que acontece o vulcão, não desmerecendo também, né, esse processo, para eles entenderem esses processos químicos até, que a gente, às vezes, faz a replicação de um vulcão. Mas isso também de uma maneira que faça esse processo contextualizado. É trazer essa ciência realmente contextualizada para a feira de ciência também. Porque tem muitos trabalhos para a gente trabalhar realmente a biologia, a geografia, a história, a matemática, tudo dentro de um único trabalho. Então, a feira de ciência, às vezes, também, eu tenho, às vezes, umas críticas justamente por isso, que acaba ficando só a ciência. A ciência não está sozinha. A ciência vem junto com a história, que vem com a geografia, que vem junto com a matemática, né? Então, consegue-se fazer, realmente, tinha que ser as feiras, realmente, interdisciplinares, e não só feiras de ciência, sabe? Porque, às vezes, a pessoa, realmente, a gente vê isso em tudo. Tem outros exemplos, por exemplo, da própria cozinha, né? Da nossa cozinha de casa, a gente faz ciência o tempo todo, né? A hora que a mãe vai fazer um bolo, está fazendo ciência. Na hora que a mãe vai fazer o pão, está fazendo ciência ali também. Mas, junto com o pão, tem a matemática, vem a história do pão, como vem esse pão, né, geograficamente, como é chamado o pão em vários locais, vem o português. Então, a gente consegue fazer isso em vários aspectos, que às vezes realmente a gente acaba esquecendo muito, sabe? E quer que o aluno traga esses exemplos à feira de ciência, trazer realmente experimentos novos, ou então replicar só esses experimentos e esquecem do cotidiano, que eu acho que é mais importante, e é essa relação desse cotidiano. Como acontece realmente, sabe? Que eu falo que é muito mais do que o resultado, é o processo, esse processo de fazer ciência, como você coloca, não é só o TCC dentro da universidade, ou um projeto de pesquisa, iniciação científica, ou iniciação na docência. Fazer ciência é desde uma aula, né? Esse momento que você vem da sua casa até a escola, você pode estar naquele momento fazendo ciência até chegar ali. Então, são tantos outros aspectos, sabe, que a gente, só o momento do encontro, esse momento agora que a gente está em casa, como está sendo difícil, porque a gente sabe que a escola não é só conteúdo.
A escola não é só o conhecimento, a escola são essas relações. Como que os alunos estão sentindo falta dessas relações? Eu tenho mais certeza que eles estão sentindo mais falta desse contato entre os amigos, daquela hora do intervalo, da hora de conversar, às vezes, do que do próprio conteúdo, realmente, sabe? Então, tudo isso, nesse momento, envolve isso aí, envolve ciência. São ciências diferentes, não só ciência e tecnologia, como a gente vê. Quando a gente fala de ciência e tecnologia, a gente imagina lá fazendo um robô, fazendo um experimento grande, né, envolvendo fatores químicos. Não, a ciência e tecnologia está realmente em tudo. E a gente tem que começar a entender mais essa ciência, a própria ciência social. A gente está vendo como ela está sendo hoje já excluída, banalizada, né? Infelizmente, nesse governo agora, está sendo realmente tirada de lado. Quantas bolsas foram cortadas de mestrado, doutorado das ciências sociais, da filosofia, da psicologia, né? Da história, geografia. Então, tudo isso a gente vem passando nesse momento e a gente tem que mostrar que como são várias ciências, as ciências diferentes, todas as ciências juntas. E não é a ciência com C maiúsculo, é aquela ciência com C minúsculo, a ciência mutável, a ciência que pode mudar a qualquer momento, a ciência que não sabe tudo, a ciência que não é verdadeira, totalmente verdadeira. Então, que vem realmente nesse processo todo, sabe? A gente sempre endeusou muito a ciência, colocando ela nesse pedestal, como eu coloquei ali, e esquece que a ciência, ela está nesse processo. Tudo é um processo, e a gente vem aprendendo. Esse próprio vírus está mostrando isso para a gente. O que a gente sabe sobre vírus? O que a gente sabe sobre esse vírus que está acontecendo agora? Olha quantas coisas estão acontecendo. Diariamente tem surgido pesquisas novas, sabe? Mesmo assim, a gente vê que realmente vem uma pesquisa muito rápida aí com uma vacina, a produção da vacina está sendo realmente tempo recorde. Coisa muito boa, realmente, isso. Mas tudo isso vem nesse processo, que a gente está aprendendo a mudar, a ver que essa ciência ela tem esse processo todo de mudança também, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso, Ginaldo. Com certeza. Só um exemplo, né? O edital agora de residência veio primeiro áreas prioritárias. Depois, dentro das áreas prioritárias, não entraram as ciências humanas, né? E outra coisa, quando você diz do vírus, toda essa vivência que nós estamos, né, observando, quando essa formação ela não é científica, é muito mais fácil as pessoas acreditarem nas fake news, por exemplo. Né? Jeremias disse que sua palestra foi ótima e Rubens fez 2 questionamentos. Aí eu vou fazer as perguntas de Rubens, depois eu abro para ao César. Né? Assim, Rubens pergunta, como construir esse novo perfil de professor? Esse professor para trabalhar com essa ciência, nessa perspectiva da emancipação, nessa ciência cotidiana, nessa ciência que você defendeu aí. Como ele fazer essa conexão, né, da docência com a ciência e a tecnologia. Antes de você responder, Alcester fala, porque talvez ele tenha alguma pergunta ou algum questionamento e você responde os dois juntos. Alcester? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, sim, estamos ouvindo. Boa noite. Oi, professor Ginaldo. Oi, Ju. Oi, saudade, Tudo Ju. bem contigo? Tudo bom, Tudo bem. Ju, é muito massa ver falar sobre divulgação científica, algo que está cada vez mais comum dentro do meio científico mesmo. A galera está cada vez se preocupando mais em tornar isso mais palpável para a sociedade um todo e não apenas o meio científico, para os profissionais da ciência. Isso é bem legal. Ver falar sobre isso cada vez mais é muito, muito bacana. Enfim, o meu questionamento vai em relação à questão da desvalorização do cientista também. Por quê? Porque a gente tem visto cada vez mais as pseudociências entrando em espaços como a universidade. Então, a gente está vendo o design inteligente, que é um neocriacionismo, a pseudociência entrando na universidade. A gente está vendo a Terra plana, a gente está vendo a galera acreditar na hidroxicloroquina, enquanto que vários cientistas ao redor do mundo já falaram que não dá certo. A gente está vendo muitas pseudociências, muita fake news entrando dentro de lugares que deveriam ser o berço de produção científica e tomando espaços que a gente há anos atrás, a gente não imaginava. E aí eu fico preocupado com essa questão, porque eu acho que o cerne disso provém do não ensino do método científico, de entender que a produção de conhecimento científico provém do empirismo, provém de você ter fatos e trabalhar com o método científico. Então, eu fico muito preocupado com essa questão do não
respeito e da não valorização do cientista enquanto profissional que produz conhecimento, formaliza isso por meio de publicação científica, deixando seus dados lá disponíveis para replicação, e como que a educação científica ela pode ajudar na valorização do cientista. Ju, você responde então a essas duas perguntas, e na sequência o Telemar também está pedindo a palavra. Então, depois que a professora Juliane responder a essas questões, Telemar, aí você tem a palavra, certinho? Então, Ju, aí você responde as perguntas de Rubens, que ele perguntou sobre como potencializar uma formação docente para essa ciência implicada e como fazer essa conexão, como nortear a aplicação da alfabetização científica no processo de ensino-aprendizagem. É muito bacana, e as duas perguntas, né, tanto de Rubens quanto de Alcester aí, são coisas mais ou menos distantes, mas eu acho muito próximo também. Só começando aí pelo do Rubens, né, eu acho que essa formação realmente do professor vem muito disso. Eu acho que o professor tem que estar muito consciente nesse momento, talvez falte, é uma falha da universidade ainda, né? Eu me coloco nesse processo também, porque eu estou retornando ao doutorado agora, mas eu me coloco às vezes como, talvez nesse processo, nessa autocrítica, né? Que no momento que a gente às vezes vai estudando mais, a gente vai tendo esse contato, esse retorno também, vai entendendo um pouco mais. Que às vezes falta para nós é ensinar o nosso aluno a estar prestando mais atenção nos seus alunos, realmente, no seu entorno. Eu sei que não é fácil, justamente, imagina um professor que vai para uma escola pública, tem 4 ou 5 turmas, cada turma com 40 alunos. Não é fácil você realmente parar e observar cada aluno, né? Você ter realmente um tipo de avaliação para cada aluno, como estava ali no final, aquela chargezinha, né? A gente acaba, às vezes, padronizando realmente tudo. E nessa padronização, a gente vai esquecendo realmente desse processo, da nossa contextualização enquanto professor, porque eu acho que a gente consegue contextualizar tudo. Claro que assim, eu estou participando nesse momento também da reformulação curricular aí do município de Caetité, né? O pessoal da Secretaria de Município me convidou e eu estou ajudando na parte da reformulação do currículo, que eles chamam das disciplinas diversas, né? E aí entra a disciplina de meio ambiente. Como que a gente pode pensar realmente esse meio ambiente? Eu realmente me coloquei à disposição pensando nisso. Porque às vezes é muito fácil a gente criticar também a escola, o currículo, quando a gente não participa desse processo de reformulação. Então, eu fiquei muito feliz com esse convite que a Secretaria de Educação fez, pensando nisso também, né? Qual é o meu papel enquanto universidade na contribuição desse currículo, né, do município? Então, a gente tem que pensar em todos esses processos, mesmo que a gente, além de criticar, tem que estar nesse processo ajudando. Como acontece essa formulação curricular? E nesse momento a gente tem, como o Ginaldo colocou, tudo era muito imposto para nós. E hoje a gente tem a oportunidade de começar a mudar esses currículos. E ao mudar o currículo da escola, eu começo a pensar na formação do meu aluno. Como que o meu aluno pode vir, né, realmente formar meu aluno para que ele chegue lá na escola e ele tenha esse papel, realmente ser um formador, um professor, que ele tem essas características, né, algumas habilidades, como eu coloquei para vocês aí, que eu acho que o principal papel realmente é essa observação atenta, né, de alguns sinais realmente que os próprios alunos dão, a escola, a gente tem que estar um pouco mais atento nesse processo, sabe, não deixar realmente com que o sistema engula a gente, né, porque é tão difícil. Eu sei que realmente a gente sai da universidade, vocês que vão para as escolas, sai com um gás muito grande. Eu vejo meus alunos recém-formados, todos que já me procuraram, né, querendo material didático para trabalhar, querendo ideias, eles trazem ideias para nós também, mas eu acho que isso é muito importante, pensar muito nessa contextualização, sabe? E não realmente ser uma coisa engessada, tentando pensar nessas especificidades também de alguns alunos, eu não digo todos, mas realmente pensando em um ou outro que tem uma maior dificuldade, porque às vezes a escola não dá esse espaço, né? O sistema não dá esse espaço, e aí talvez isso fica para o professor também, né? E aí, trazendo o que o Alcécio disse, hoje, que eu acho essas pseudociências, esse negacionismo, esse fake news que chega com grande força, infelizmente um pouco disso, né, é problema, infelizmente, muito dessa nossa hierarquia aí dentro da universidade. Nós sempre assim, nós achávamos muito que nós éramos o centro onde fazia-se pesquisa. Era só nas universidades que faziam pesquisas. E dentro das universidades, a gente acabava se fechando muito. Fechava-se os muros das universidades para a escola e para a sociedade. Então, realmente,
eu acho que foi uma falha muito grande, sabe, Alcéssar? Nesse momento, onde a gente realmente, eu digo isso às vezes na década de 90, nos anos 2000, porque isso depois foi começando a mudar, mas isso foi muito devagar também. Nós temos professores até hoje, dentro das instituições maiores aí, que realmente têm uma dificuldade muito grande de trabalhar realmente essa contextualização, de abrir a universidade para receber outros saberes, sabe, e não só os saberes científicos, como, por exemplo, os saberes tradicionais, os saberes quilombolas. A gente precisa atrelar esses saberes ao nosso, mas a maioria das vezes a gente faz o quê? A gente vai lá, se apropria daquelas informações e vem e divulga isso, né? Trabalha esses dados e divulga esses dados como da universidade, né? Faz essa apropriação. E, infelizmente, com isso, acabou realmente chegando também dentro das universidades, realmente o lado negativo também, né? Desse negacionismo, dessas pseudociências, tentando se aproveitar dessa fragilidade dentro da universidade. Porque nós também não sabemos tudo, nós não somos realmente os sabedores, os sabichões, né, de tudo. Nós temos, e tem muitos, nessas contradições, acabam entrando essas frestas, e entram realmente essas pseudociências para fazer esse papel realmente disso, de desmoralizar a universidade. E cada vez que a universidade ganhou força nesse processo, que entrou também a sociedade dentro, os mais desfavorecidos, isso também realmente mexeu muito com a parte dominante da nossa sociedade. Isso também eles não gostaram. E aí entram essas críticas também da nossa sociedade, da nossa universidade. A universidade não era para pobre, não era para as pessoas negras, não era para as pessoas indígenas, quilombolas, né? E nesse processo, quando a gente abre a universidade para que todas essas pessoas entrem, que a universidade é delas também, entra o processo, então, que vem querer desmoralizar a universidade, né? Tem outros grupos, então, querendo também acabar com esse processo, mostrar que a universidade não tem toda essa força, não tem todo esse poder. Quando a gente sabe que realmente nós, né, quando a gente está nesse processo de formação, a gente consegue chegar e galgar alguns pontos, alguns status, graças aos nossos estudos. Né, se eu estou hoje aqui onde eu estou, né, estou aqui em Caetité, tenho a minha própria casa, meu carro, eu posso dizer que isso foi tudo graças ao meu estudo, sabe? Vim de família pobre, nós não tínhamos carro, a casa realmente era muito pequena. Hoje, todo o esforço, tudo que a gente tem hoje foi graças ao estudo. Eu fazendo minha graduação, fazendo meu mestrado, meu doutorado, né, consegui passar no concurso público, e isso, infelizmente, isso acaba atrapalhando, né, esse processo todo desse capitalismo na sociedade e gerando, né, esse processo de desmoralização da universidade também, infelizmente. Celi Marcos, você agora pode falar. Boa noite, Ju. Boa noite, professor Boa Geraldo. noite. Boa noite, Prazer Celi Marcos. estar com vocês aqui essa noite. Oi, Ju. Primeiramente, parabéns pela explanação aí. Gostei muito. E aqui eu fui levantando vários questionamentos, sobretudo em relação uma pulguinha atrás da minha orelha. Eu fiquei refletindo aqui, na verdade, desde ontem, né? Eu vou trazer aqui para a apresentação para você continuar o diálogo que nós começamos ontem, em relação, por exemplo, como você vê a questão da alfabetização científica e a divulgação científica, que é a divulgação científica, pelo que eu entendi, é consequência do processo de alfabetização científica, né? Como você vê isso dentro da graduação, uma vez que a língua estrangeira pode soar como barreira para alguns? Pois eu tenho mais duas outras perguntinhas, eu faço agora ou você já responde essa? Mas pode fazer, que eu vou anotando. Faz as perguntas, porque ela já responde todas juntas. Nós já estamos aí encaminhando para um horário. Posso fazer a segunda? Posso fazer a outra? Então, a segunda em relação qual o impacto que você acha que tem a reforma do ensino médio no processo de divulgação científica, de alfabetização científica dos jovens, uma vez que a partir de agora, desde que a reforma foi aprovada e pelo Congresso, em que os alunos agora têm essa obrigatoriedade de seguir esse itinerário formativo, em que é o português e a matemática que regem agora o ensino médio, e eu sempre fiquei me preocupando com a questão da ciência da natureza. A gente já sabe que, com a carga horária que nós tínhamos, e essa disciplina já era uma parte do ensino médio, a gente já tinha a defasagem que a gente tinha,
Imagine a partir de agora. Então, o que você acha? Você acha que esse processo vai dificultar mais ainda essa questão da alfabetização científica? Até porque, nos dias de hoje, a gente tem uma negação da ciência muito grande entre os jovens. A questão da vacina mesmo é um bom exemplo. E outra coisa também que eu queria que você comentasse, dialogasse com a gente, essa questão também da militarização das escolas. Como você vê esse processo aí da alfabetização científica e, consequentemente, a divulgação científica nesses meios? É isso. Obrigado, Ju. Obrigado você. Ótimas perguntas também, viu? Realmente, assim, faz a gente passar, né, todos esses processos. Oi. Nessa sequência da finalização, você já responde a uma outra pergunta aqui. Eu não sei se é Ramon, se é Ramone, também. Como fazer com que o cientista seja valorizado novamente? Eu acho que daí dá para fazer um gancho para você fazer responder todas as questões que foram colocadas. É que até o César também tinha falado isso aí, eu acabei esquecendo de falar também, né, dessa valorização do cientista. Eu acho bacana ali como o Célio Marcos coloca, justamente esse processo aí de divulgação científica, né, sendo que dentro da ciência, principalmente nossa, das ciências biológicas, a língua inglesa é muito forte, né, quando a gente entra para fazer realmente as nossas pesquisas, principalmente de mestrado, doutorado, muitas pesquisas têm sido realmente desenvolvidas e pensando realmente naquele processo que a gente coloca, que é para trabalhar e escrever para os pares, né? E não escrever para a população, né? Para a sociedade. E aí, realmente, a língua inglesa é a principal língua, né? Dentro das ciências biológicas, né? E dentro de todas as áreas aí do conhecimento, realmente, que está realmente aí abrangendo, né? Dentro dessas ciências. E eu acho que realmente é uma coisa que dificulta muito, viu, Célio Marcos? Porque para nós, o próprio português já é difícil, né? Nós temos tantos dialetos aqui dentro do Brasil, para a gente parar e pensar e fazer esse processo de divulgação científica, já acho muito complicado. Quando a gente vê, então, e pensa nas línguas estrangeiras, complica realmente muito. Mas eu acho que esse papel, realmente, da língua estrangeira ainda está mais, realmente, ainda voltado para esse processo de publicação e de divulgação entre os pares. Porque, infelizmente, a gente acaba tendo que publicar, e isso sempre foi uma cultura também que eu acho que já passou da hora da gente começar a discutir, dessa cultura também de divulgar o material realmente em outras línguas que não a nossa. Porque nas nossas línguas, elas não são valorizadas realmente, né? Eu sou da área da genética, da área da probiologia celular, né? Célio Marcos trabalhou com a parte de ecologia, a Alcesper também, com a parte de zoologia aí, né? Com as cobras. Nós sabemos que para a gente divulgar realmente uma revista brasileira, a gente não tem a mesma qualis, mesma pontuação para o nosso currículo do que publicar numa revista, né, internacional. E realmente isso é um problema que eu acho já muito grave já do nosso país em relação à CAPES, aí, CNPq, nesse processo de avaliação. E esses processos precisariam ser revistos para que realmente a nossa cultura de publicação e de divulgação fosse realmente valorizada. Tanto que a divulgação científica passa a fazer parte do currículo em 2000, acho que em 2016, 2015, 2014 ou para 2015, se não me engano, que a divulgação científica também entra no currículo Lattes. Que até então não tinha nada no currículo Lattes que a gente pudesse colocar como divulgação científica também. Então, isso a gente vai vendo essas mudanças. São pequenas mudanças que a gente precisa estar o tempo todo trabalhando, né? Pensando principalmente aí que nós estamos há vários dias sem ministro da Educação. Então, infelizmente, ainda é um problema muito grande que a gente vai enfrentar, né, nessa reformulação. E aí, nesse mesmo processo, entra isso aí também, que Célio Marcos coloca, essa reformulação do ensino médio. Eu também vejo com grande preocupação, Célio Marcos, principalmente pensando nesse processo de alfabetização científica, essa diminuição dessa carga horária, porque tudo isso vai fazer realmente, a gente vê que faz muita falta, sabe? Porque a ciência, ela tem que estar nesse processo que eu coloco sempre, de contextualização. E como que, às vezes, um professor vai estar trabalhando se realmente diminuir muito, assim, essa carga horária. Então, essa nova BNCC aí veio trazer realmente uma mudança muito grande, essa reformulação, que eu acho que vai ser difícil a gente melhorar, porque esse processo todo vinha justamente para a gente poder aumentar cada vez mais nosso processo de ciência e tecnologia. Só que isso, infelizmente, a gente só vai ter o reflexo disso daqui a alguns anos, né, a partir das próximas avaliações. Mas, infelizmente, a gente vê que esse governo atual não estava interessado nesse processo e ele apressou rapidamente a liberação, né, dessa reformulação.
E entra outro processo mais preocupante ainda, que é a militarização. Né? Essas escolas militares vêm para justamente tentar trabalhar esse processo de disciplina, esse processo disciplinar, que muitas vezes realmente não é o que o aluno precisa. Né? O aluno não precisava desse processo disciplinar. E aí essa militarização, eu acho que vem de contra com tudo que a gente vem, tudo que prega já Paulo Freire, né? Paulo Freire, gente, busca totalmente uma coisa totalmente diferente de uma educação militarizada. Só que é muito difícil. Infelizmente, a gente vê que nós estamos realmente nesse processo sem um ministro de educação agora, nem para poder pensar nesses processos. E aí não é só na educação, esse processo todo que nós estamos passando é um desmonte, infelizmente, da nossa educação. Como a gente coloca, não é a crise. Uma crise a gente sabe que vai passar. Mas, infelizmente, isso é um projeto. É um projeto, realmente, que a gente está vendo cada vez mais se concretizando para cada vez mais destruir o nosso processo de educação. Porque o que realmente a gente vê que esse governo quer cada vez mais é realmente aumentar essa desigualdade social que já existe e realmente está mostrando agora no Brasil. Eu acho que a pandemia veio só realmente tirar essa cortina e mostrar como nós temos essa grande desigualdade e vai só piorar, vai formar realmente um grande abismo a partir dos próximos anos da nossa educação, da educação pública realmente para a educação privada. E vai realmente ser muito mais difícil, acho que a gente vai ter que estar pensando muito nesse processo aí pós-pandemia para voltarmos, né, nossos processos, as nossas escolas, que não vai ser fácil realmente não. Nós estamos com um projeto, né, de residência, e eu falei, vou até aproveitar e fazer propaganda para os alunos que estão aqui já na live, viu? Como eu não conheço nenhum dos alunos, a gente vai começar a fazer as inscrições, provavelmente a partir de agora de agosto, dia 8 de agosto, começam as inscrições aí da residência pedagógica, que a gente tem que começar pensando, realmente a gente vai ter esse momento agora de agosto até dezembro, para trabalhar essa parte teórica com os alunos, e a partir de realmente quando a gente voltar no próximo ano, assim a gente espera, que a gente entre nas escolas, que a gente vai ter um papel fundamental nas escolas. Os projetos de IPB, de residência, vão estar fazendo um papel muito importante nesse momento, para ajudar realmente a gente tentar diminuir esse abismo entre a universidade pública e o ensino público e o ensino privado. E realmente já respondendo o que o outro aluno perguntou, acho que Ramon perguntou, né? Como que a gente poderia realmente pensar nessa valorização, né, do cientista? Já que realmente a gente está vendo hoje, qualquer um blogueiro pode abrir um Instagram, um YouTube, falando de ciência, né? E realmente não tem esse domínio. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Esse processo de divulgação científica, ele tem muitas lacunas, muitas vertentes aí que pode ser perigoso realmente. Porque a divulgação científica, ela não é só disseminar, não é só passar informação, né? Acho que as pessoas às vezes confundem muito. E tem também vários meios, porque tem a divulgação científica horizontal e a divulgação científica vertical. A horizontal realmente é nesse momento agora que a gente não tem muito como às vezes discutir, a não ser através de lives, através de palestras como agora, que a gente está fazendo esse processo, que eu acredito muito que também isso é um processo de divulgação científica. Porque a gente fala, a gente ouve, a gente tem essa troca. Mas nesses meios de comunicação, principalmente essas redes sociais, é muito um canal de divulgação científica, como também tem nos livros, né? A comunicação científica vertical, onde uma pessoa fala, o cientista fala, e o público ouve, né? O público recebe ali no Instagram a publicação. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo isso que a gente fala e faz, realmente, é muito perigoso. Nesse momento, no Brasil mesmo, nosso maior problema está sendo esse, justamente porque as pessoas não ouvem, não estão mais realmente tendo como canal principal de informação, de receber informação, não são mais jornais. E os jornais hoje, nesse momento da pandemia, né, trazendo para esse ponto, os jornais estão fazendo um papel muito importante nesse momento de trazer informações corretas, realmente ali estão vindo fazer esse papel de trazer essa informação. Só que hoje a grande maioria da população, ela começa a se informar através de corrente de WhatsApp, através de mensagens de alguns youtubers, e isso tudo, infelizmente, a gente está vendo que está causando essa grande fake news, a população acreditando, né, em remédios que não foram testados ainda, acreditando realmente que isso é uma gripezinha, né, que não vai ter problema, que tudo isso vai, já que no dia passa, não usando máscara, enfim, vários pontos errados. Isso, infelizmente, é um papel que vem essas redes sociais, de certo modo,
vem também desvalorizar o cientista. Porque se qualquer um pode falar, a gente perde um pouco essa autoridade também. Então, está sendo muito difícil. É um momento que a gente está passando por uma transição muito grande, que nunca a gente teve tantos, realmente, meios de comunicação, de passar informação, como está tendo hoje. E isso acaba, de certo modo, banalizando, vulgarizando a ciência, trazendo a ciência também para um lado que é ruim. Quando o Alcéser mesmo colocou aí, quando as pessoas esquecem de fazer qualquer coisa dentro da ciência, a gente tem uma metodologia científica, né? Tem um método de como realmente começa todo o processo. E às vezes as pessoas não fazem isso, vão tudo pelo achismo, né? Muito pelo senso comum. E aí isso vem trazendo esse papel realmente de deixar a ciência, né, sendo muito desvalorizada, infelizmente. E nesse aspecto, pegando aí a pergunta de Selimar, que você colocou, não é só as ciências, biologia, física, química, mas a geografia, a história, de um modo geral, todo o currículo do ensino médio reduziu a carga horária da disciplina. Aí, Selimar, eu não sei se você está atuando no ensino médio, mas uma dica que eu estou dando, que eu também estou no ensino médio, é porque eles colocaram lá no ensino médio uma carga horária para iniciação científica, primeiro, segundo e terceiro ano. Então, se posicionar na escola para assumir esse espaço para ir fazendo essa articulação. Porque não tem como a gente ensinar uma ciência, desenvolver um trabalho científico sem esse suporte do conhecimento passivo. E isso é uma forma da gente estar até valorizando o trabalho científico. Porque eu acredito que a alfabetização científica, a divulgação científica, ela não é feita de qualquer jeito, de qualquer forma. Ela se faz e se dá no momento em que a gente tem como apoio todo esse método da ciência, porque o fazer científico, ele existe todo esse processo. Agora, a ideia central, pelo que eu percebi na fala da Juliane, é como a gente pegar esse fazer científico do cientista, do laboratório, e colocar de uma maneira, não é mudar isso, mas como falar disso de uma maneira acessível, que a criança, que o outro lá entenda e comece a exercitar. E nós vamos chegar em duas modalidades, né? Que, quando a gente fala dessa educação científica nas escolas, nos espaços, não é desconsiderar essa pesquisa acadêmica do laboratório de forma nenhuma. É fazer com que essa ciência ela dê respaldo, dê apoio para que as pessoas comecem a instigar, perguntar, ter um olhar mais crítico para não cair em qualquer coisa, né? Nesse sentido, ótimo. Então, assim, quando estiver lá na Selimar, que está falando que ele está lecionando no ensino médio, ótimo. Aí você, com os colegas, comecem a se posicionar mesmo na escola no sentido de ocupar esse espaço da iniciação científica para que a área, né, no caso da biologia, seja fortalecida. E ao trabalhar com essa disciplina, você insira, como o Bianca falou, lá contextualizando com os conhecimentos que são da biologia, da química, da física, enfim. Eu não sei se tem mais uma pergunta, como é que está o nosso tempo aí. Boa noite. Tem um comentário de Ramon falando assim, a astrologia, que parece mal ofensiva. Outra coisa, Selimar, esse currículo do ensino médio, ele é um currículo totalmente neoliberal. E aí tem duas correntes, como o Ju falou aí, andando muito juntas. É justamente essa perspectiva neoliberal e aparece uma outra perspectiva conservadora que parece que quer trazer a verdade lá de trás da Idade Média para hoje. Eu estava lendo nos jornais hoje, por exemplo, assim, um grupo dos pastores querendo um ministro da educação que defenda aqueles princípios da campanha, né? Escola sem partido, essas coisas todas. E, mais uma vez, a gente precisa ficar muito atento, porque é na escola que nós temos que resistir com essas ideias que chegam, assim, de cima para baixo, né? E essa perspectiva neoliberal, ela vê a ciência justamente do ponto de vista capitalista, que as pessoas, que os alunos do ensino médio lá não façam ciência, que eles exercitem a criatividade, essa habilidade para poder chegar nos postos de trabalho cada vez mais antenados com os princípios, né? Outra questão que nós, professores,
e lá na sala de aula e também nos cursos de formação, né? No caso, nós aqui que estamos aí atuando, eu em letras, Ju, em Shelly, Camila, que está aqui. Enfim, Ju, eu acho que você já pode fazer as considerações finais, tendo em vista aí o nosso horário, né? Shelly, se tiver alguma coisa também que está aí, pode estar coordenando. Eu acho que eu ouvi alguém tentando falar, Ginaldo. Vê se tem mais alguém. Tá. Tem aqui, apareceu para mim aqui agora. Boa noite. Então, antes das considerações, quem acho que o nome não está bem, eu não consigo identificar, mas pode falar. São duas pessoas. Começa ali Marcos e antes tem uma outra. Então, vamos abrir aí para que elas falem. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Meu nome é Gabriele e eu faço licenciatura em Biologia, né? E aí eu estou no terceiro semestre. E eu vejo importantíssimo a questão da divulgação científica. Só que eu estava assistindo uma live em que uma professora de Biologia, ela falou que muitas das vezes a gente se preocupa apenas na questão das redes sociais e esquece, né, que há muitos alunos que estão fora da escola. E qual o papel da ciência diante dessa democratização da educação, sabe, do conhecimento, já que pessoas que não têm informação estão negando, e essas pessoas que nem o direito à educação estão tendo? Selimar, pode dizer, e depois eu volto para a Ju. Ô, professor, se eu levantei a mão aqui foi enganado, desculpa, mas as minhas dúvidas já foram sanadas por Júlia. Que apareceu aqui, então tá. Oi? Então aí, tem mais alguém, Shelly, talvez, porque como esse problema aqui do chat, eu não consigo acompanhar todas. Se você tiver mais alguma fala, pode finalizar que a gente abre agora. Não identifiquei mais ninguém aqui, também não chegou nada por e-mail, nem pelo WhatsApp. Ok, então Ju, você responde a Gabriele e junto já faz as suas considerações finais. Ju? Cadê você? O microfone, Ju, seu microfone ficou desligado. Ai, pronto. Oh, meu Deus, tô falando sozinha para mim, viu? É ótima a tecnologia, ó. Desculpa, Gabriele. Voltando aqui, então, Gabriele. Acho que um dos papéis, realmente, né, da ciência, tecnologia e sociedade é essa inclusão, né? A inclusão, realmente, desses grupos mais desfavorecidos. Mas como que a gente faz isso nesse momento, sabe? Num momento tão delicado que nós estamos vivendo realmente agora. E aí a gente pensa justamente, por isso que nós estamos pensando muito nesse retorno. Quando retornar justamente as atividades, que a gente realmente puder ir para as escolas, por isso que eu acho que um dos dispositivos que será muito importante para a gente ajudar nesse processo de democratização, né, das escolas, principalmente nós enquanto docentes, e pensando já nos alunos, nos alunos das escolas, é levar realmente esse PIBID de residência, uma outra, a gente talvez vai ter que mudar as nossas metodologias, justamente pensando nisso. Como ajudar esses alunos nesse momento, depois desse retorno? Porque tem muita gente nesse momento que não tem acesso à internet, tem muita gente que não tem acesso, realmente não tem um celular, não tem notebook, não tem tablet. Como que a gente está falando de tecnologia e de ciência nesse momento, se esses alunos não têm acesso, né, à internet, não tem essa tecnologia? Então, realmente, é difícil acontecer essa democratização, né? Infelizmente, fica só no papel. A gente falou que a gente quer essa democratização, mas, infelizmente, não acontece. A gente sabe que não é bem assim. Tem muitos lugares agora, é a mesma coisa que acontece com o distanciamento social, que a gente foi tão pedido e está sendo pedido a todo momento, né, por causa dessa pandemia. Infelizmente, gente, esse processo não é permitido para todo mundo. Tem muita gente que vive em casas que tem 15 pessoas, 10 pessoas, que tem que sair, tem que voltar, que são várias famílias juntas. Como faz a gente pede um distanciamento social, sabe? É muita hipocrisia nossa achar que realmente não faz isolamento social porque não quer. Não é dessa maneira, sabe? Infelizmente, a gente vive num país muito desigual. E essa pandemia, nesse momento, vem mostrar para nós justamente
como aumentou muito mais essa desigualdade. E essa desigualdade social reflete na educação, vai refletir na nossa parte que nós estamos trabalhando aqui de ciência, reflete na tecnologia, na saúde, né, na sociedade em geral. Infelizmente, nosso papel realmente é pensar, eu acho, enquanto universidade, como a gente vai poder ajudar nesse momento do retorno, porque agora, nesse momento, eu acho que, infelizmente, a gente não pode. Por isso que, nesse momento, eu sou realmente, como os nossos professores e a maioria dos nossos técnicos, a gente está brigando para que não ocorra realmente a volta através de uma metodologia remota, porque se nem todos podem assistir, então não tem como a gente voltar. Não tem como eu dar aula para metade de uma turma, só remotamente, online. Que democratização é essa da universidade que a gente prega se a gente não vai fazer? Então, a gente tem que brigar realmente para que seja cada vez mais democrático. E aí tentar inserir todo mundo. Mas se não dá nesse momento, então não teremos para ninguém. Ou é para todos ou é para ninguém, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. E é isso que a gente está tentando realmente o tempo todo, né, fazer dentro da universidade. Mas eu acho que era isso. Nós temos uma ferramenta importantíssima para isso, da universidade, que é a extensão. Com a certeza. extensão precisa ir para a Feira Livre, a extensão precisa ir para as comunidades, a extensão precisa estar lá naquele lugar, Gabriela, que não tem esse aparato, né? E, assim, eu fico muito preocupada com essas questões, porque às vezes a gente vai tornar cada vez mais seleto o público com o qual a gente conversa. Então, se nós, não é que as tecnologias elas precisam se aliar, elas precisam fazer parte do processo, mas precisamos também desses outros meios, né, para justamente fazer com que o conhecimento e a informação consistente chegue a esses espaços, a esses lugares que, infelizmente, ainda não dispõem de todo esse aparato tecnológico. Verdade, Naldo. Eu também acho que a extensão tem um papel muito importante, sabe? Nesse momento, nós já estamos com um edital aberto, né? Tem uns projetos participando desses projetos de extensão remotamente, né? Online, que eu acho que já está ajudando realmente muito com essa disseminação, pelo menos, de informação. É uma coisa que a gente precisa muito. E aí, eu acho que realmente, após também esse processo, a extensão tem um papel fundamental dentro da universidade e para a comunidade. A extensão é que vai chegar realmente para tentar minimizar esses impactos, sabe? E nós estamos acreditando muito nisso. E eu gostaria, então, já de finalizar aqui, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com os alunos, né, de ter esse retorno também. Para a gente é muito importante, a gente que é professor, gosta sempre de estar falando e ouvindo e discutindo. É muito diferente, né, uma palestra online, uma palestra presencial, mas nesse momento, se a gente tem essa possibilidade, eu acho que a gente tem que fazer também, né, a gente não pode parar. Nós estamos tentando a todo tempo a chegar, né, até os nossos alunos. Eu estou participando de alguns projetos nesse momento, justamente para tentar fazer esse papel, né, enquanto universidade. Nós estamos com um canal no YouTube, que é o canal Oi Bio, né, nós temos 3 alunas aí, né, da extensão participando com a gente, ajudando a gente a fazer esse canal, levando informação sobre coronavírus, sobre a pandemia, levando também notícias positivas nesse momento, já que a gente vê que muita coisa também tem surgido positivamente. Eu acho que também é muito bom a gente não levar só coisa ruim, né, mas levar informações também boas nesse momento. Eu estou participando também, junto com o professor Glauber e a professora Luciana, né, no projeto chamado Subversões Curriculares, através de lives também, tentando levar um pouquinho da universidade, né, até a casa de todo mundo. Então, toda semana a gente está com algumas lives, convidando vários tipos de público. Semana que vem mesmo eu vou estar conversando com a Nanda, que é aluna nossa aqui da Biologia. Então, todo mundo quiser assistir, vai ser quarta-feira que vem, tá? 7 horas, lá no Instagram. E nós estamos também com um projeto com as crianças, né? Que eu trabalhei na divulgação científica e divulgação científica com criança. A gente ouvindo muito as crianças. E a gente está com um projeto também do Observatório da Infância e da Educação Infantil. São com as professoras, né, do Colegiado de Pedagogia, em Guanambi, e do Colegiado de Pedagogia em Brumado, e do Colegiado de Pedagogia na Lapa. Né? E aqui de Caetité tenho eu, aqui do curso de Biologia, para a gente tentar, nesse momento, também levar um pouco de acalento para as crianças também. As crianças também estão passando por um momento muito difícil aí, porque normalmente elas nunca são escutadas, né? Elas estão passando por tudo isso, às vezes a gente não ouve a criança, achando que nós estamos fazendo papel também de proteger, mas a gente acaba não ouvindo as crianças, e é tão importante esse momento também para elas. Elas são doidas, querendo saber por que não pode ir para a escola, por que pararam de ir para a escola, onde está esse coronavírus que ela não vê. Então, é muito bacana também esse projeto que a gente está tentando, a todo momento, trabalhar muito com várias metodologias, né,
para tentar acessar essas crianças, porque a educação infantil também é um espaço muito difícil, né? Mas eu acho que era isso também. Então, gostaria de agradecer a Tchelle, Patrícia, principalmente, aqui pela oportunidade. Agradecer a Ginaldo também. Foi muito bom conversar com você aqui hoje, Ginaldo. A gente fica mais próximo, né, nesses momentos. E muito obrigada a todos os alunos aí que participaram, né? Celi Marques, Alcester, Rubens, Gabriele, Ramon. E espero que eu tenha, né, chegado um pouquinho até vocês, se vocês tenham compreendido. Se tiver qualquer pergunta também, né, que às vezes não deu para responder nesse momento, pode me mandar depois mensagem também. Tem o meu Instagram, tenho meu e-mail, né, que as professoras também têm, podem passar. E aí a gente vai conversando, tá bom? Mas muito obrigada e boa noite a todos. Nós aqui queremos agradecer a sua participação, todo o trabalho que você preparou, né? Foi de brilhante exposição. Nós tivemos aí cerca de quase 100 pessoas ao longo da atividade, né? E eu queria agradecer imensamente todos os alunos, ex-alunos e outras pessoas que acompanharam, dizendo que esses momentos eles são muito importantes para a nossa formação, para, né, suscitar questões que vão fazer com que lá na sala de aula ou em outros momentos vocês possam instigar mais, compreender mais, buscar ler mais, para contribuir nesse sentido. Então, Tchelle está me informando que nós chegamos a 99 pessoas participando dessa atividade. Muito bom. Eu queria também agradecer aos monitores dessa atividade, né, Ana Lourdes, Bruna, Ramon, agradecer e parabenizar Tchelle, Patrícia e Zuca pela organização, os demais professores, eu vi também que a professora Camila estava participando aqui, um abraço a todos, todas. E também fazer um convite para amanhã, às 9h30, a atividade é com Gildo Renê Souza Ferreira. Ele vai falar sobre conhecendo curriculares, cadastro e atualização de informação. Para os alunos que estão regularmente matriculados no curso de Biologia e outros, essa atividade ela é importantíssima, tendo em vista o que o Ju falou, o edital do PIBID e residência que vai abrir. Porque uma das condições para o aluno se inscrever é ter o currículo Lattes preenchido. Os alunos do PIBID, que é direcionado para os primeiros semestres, muitas vezes têm dificuldade, ainda não preencheu o seu currículo Lattes. E muitas vezes aquele que já preencheu o currículo Lattes, porque participou do PIBID e agora vai para a residência, mas muitas vezes preenche com informação errada, não preenche outras coisas. É importantíssimo, porque o currículo é uma das cartas de apresentação que nós temos para dizer o que fazemos. E no preenchimento, muitas dúvidas surgem. Então, eu convido, porque é uma atividade muito importante para a formação do aluno nesse sentido, porque a formação não é só o conhecimento lá da disciplina, mas é também como organizar, como se apresentar. E também dizer para o outro toda a sua experiência, suas atividades, né? De um modo geral, também quero agradecer a Jeremias, né, que fez a participação lá no início, e Ju, um abraço virtual, foi muito bom participar aqui com você. Eu acho que Tchelle tem mais alguma informação para nós encerrarmos. Eu tenho muito a agradecer, né? Muito obrigada mais uma vez. A nossa discussão hoje foi maravilhosa, né? A temática foi muito proveitosa para todos e a participação de vocês com essa simpatia, com essa disponibilidade, né? Que delícia. Então, muito obrigada pela disponibilidade. Agradeço aos participantes também. E os tropeços, né, com participação no chat, a gente vai corrigindo aí nos próximos eventos, né? A gente aprende ainda mexer, né, nesse time. Acho que a música do início, Eterno Aprendiz, serviu para mostrar para a gente que se aprende a todo momento, né? Mas, assim, mais uma vez, parabéns, muito obrigado, de coração mesmo, sintam-se todos abraçados. Eu acho que isso. Um abraço para todos, boa noite para todos. Até amanhã, às 9h30.
9h30, com a atividade de amanhã. Isso. Abraço, muito obrigada, gente. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau.